Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Mais. Nós estamos fazendo uma série sobre gestão e tecnologia, entre outros assuntos. Hoje nós vamos falar sobre gestão e liderança. Heitor, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Mais. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Heitor é sócio proprietário da Pluvia, Segurança da Informação e de Dados, doutor na área de logística, pós-graduado em Segurança da Informação, pós-graduando em Ciências da Computação e Inteligência Artificial na Universidade Federal de Viçosa, pós-graduado em Logística Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, foi conselheiro de administração, atuou na ONU por 2 anos, na África e América Central, foi empresário, trabalhou na iniciativa privada e no setor público e foi líder de grandes equipes. Heitor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós vamos iniciar com a primeira questão, né? Nós conversamos sobre diversos aspectos da gestão. Nós sabemos que uma boa liderança é um fator-chave na gestão. Como você enxerga uma boa liderança nos negócios? Bom, o ponto fundamental você já tocou, né? Que sem liderança nenhum negócio prospera. Então a gente pode ter o capital, a gente pode ter os recursos humanos, pode ter uma série de insumos, mas se não houver uma liderança, o negócio não vai prosperar. Então a primeira coisa é a gente entender a importância da liderança no negócio. Ela é fundamental, ela não é um apêndice do negócio, ela é talvez, né, um aspecto central em termos de negócio. E para você ser um bom líder, evidentemente, você tem que afastar aquela ideia de que basta ser chefe. Né? O chefe é um cargo. Tá? A liderança ela é uma coisa inspiradora, né, para as pessoas, para os seus colaboradores, para os seus funcionários. E talvez por isso muitos chefes sejam foco de reclamação de colaboradores, né? Porque o chefe não entendeu que ele tem que transcender aquela posição de chefia, aquele cargo que ele recebeu e se tornar um líder, né? No final das contas, e a gente precisa dizer isso, muitos chefes são péssimos líderes e a gente precisa melhorar esse cenário. O chefe tem que ter a ambição de se tornar líder e o quanto antes, para que ele possa fazer realmente a sua equipe, o seu time ou o seu negócio prosperar. O líder tem que inspirar a equipe, né? Exatamente. E como que você acredita que um bom chefe pode se tornar um bom líder? Olha, eu acho que a primeira coisa é ele se tornar uma inspiração para os seus liderados. Então, o colaborador, o funcionário tem que enxergar naquele líder ou naquele chefe também um líder, inspirando, né? E como é que você vai inspirar, né? A primeira coisa que eu acho que o líder tem que ter na cabeça é que ele não tem que ser bom nem mal, ele não tem que ser agradável nem desagradável. Ele tem que ser justo. Sim. Se o líder for justo, ele já conseguiu um grande passo na inspiração para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Outro aspecto é ele ser transparente. Ele precisa ser transparente. Ele precisa dizer aquilo que ele quer, ele precisa dizer aquilo que ele pensa, né? Mesmo que desagrade, mais uma vez. Né? Eu sempre falo, né? O chefe não tem que ser bonzinho nem malzinho, ele tem que ser justo, repetindo Sim. aí o que eu falei agora há pouco, e ser transparente, né? Falar aquilo que ele precisa dizer o que é inegociável na empresa. As pessoas têm que saber, né? Não basta ter só os valores lá no site da empresa, as pessoas têm que saber, ó, isso aqui é inegociável, a empresa trabalha desse jeito, é uma cultura da empresa e a gente não abre mão. Né? Então ele tem que ser muito firme nesse sentido. Né? E por último, eu acho que ele tem que ter a consciência de que ele vai precisar tomar decisões ruins às vezes, que não vão agradar todo mundo, como eu já falei. Uma delas é dispensar um colaborador que eventualmente não esteja alinhado com os objetivos, com os valores da empresa. Mas nesse momento é que ele mostra a liderança dele. Ele chama aquela pessoa que vai ser desligada, conversa com ela, e se ele for um chefe, um líder humilde, ele vai inclusive perguntar o que levou ela a não se alinhar com a empresa. E dali ele pode tirar muitas lições, inclusive enxergar que ele está errado e modificar. Então o líder tem que ter, sobretudo, essa capacidade, né, de transitar entre a humildade e a firmeza. Sim. A entrevista, né, no caso de desligamento, ela é muito importante, né? Que foi o que você comentou. Às vezes ali conversando com um colaborador naquele momento do desligamento, você entende muitos problemas que acontecem dentro da instituição. Perfeito. Muito bom. É,
E vamos a um dos grandes problemas do líder, né? Como resolver conflito de pessoas no trabalho? Esse daí é um problema recorrente, né? Porque a gente trabalha com pessoas e pessoas têm conflitos, né? Seja no trabalho, na vida pessoal, na vida social, isso é natural. E o primeiro passo é o líder entender que isso é natural. Não é uma coisa que seja tão grave, né? Desde que não seja alguma coisa muito diferente daquilo que está normalmente acostumado a acontecer no ambiente de trabalho. Mas quando os conflitos acontecem, eles acontecem, a primeira coisa que eu acho que um bom líder tem que fazer é acolher as partes, né? Realmente, de forma genuína, procurar entender o que está gerando aquele conflito. E não simplesmente querer dar uma ordem para acabar com aquele conflito e aí ele vai permanecer ali escondido até explodir de novo, talvez de maneira pior, né? Então ele tem que acolher os seus colaboradores. Eu acho que o líder tem que compreender as vulnerabilidades que os seus colaboradores possuem, os seus problemas, né? Medos, receios, anseios. Então, o líder ele tem que ser capaz de olhar além daquela pessoa que está à frente dele. Tem que olhar se ela tem dificuldade para chegar no trabalho, se eventualmente ela está com uma dificuldade em casa, né? Se eventualmente ela está com uma dificuldade em termos de saúde, né? O líder ele tem esse papel de estar acompanhando muito bem os seus colaboradores, os seus funcionários. Então, a primeira coisa é ele acolher, né? o seu funcionário, o seu colaborador, para ele entender, né? Qual a razão daquele conflito, né? O segundo passo, que eu acho que é muito importante, né? E que gera conflito entre as pessoas, é ele entender que ele precisa construir uma ponte entre as pessoas que estão ali, né? Gerando conflito ou tendo conflito. E como é que se constrói pontes nesse sentido? É buscar de um lado e de outro pontos em comum, né? A gente resolve problemas encontrando pontos em comum entre as pessoas, entre os times, entre os grupos, e não os pontos que são discordantes, né? Verdade. Então a gente encontra aquele ponto comum e começa a trabalhar naquele ponto comum. Por exemplo, um ponto comum. Todo mundo quer que o projeto termine. Bom, esse é um ponto comum, embora haja diferenças entre a forma como o projeto será trabalhado. Então, a partir do ponto comum, todos querem que o projeto termine bem, né, que ele tenha êxito, você começa a trabalhar. Como é que você pode fazer? E você, por que você não faz assim? Qual o seu problema? Às vezes, uma simples conversa resolve. Às vezes, uma simples troca de sala resolve. As pessoas não conseguem, por alguma razão, conviver na mesma sala, passam a conviver em salas diferentes e passam a produzir sem ter o conflito, né? E outro aspecto que eu sempre falo, né, é que o líder também tem que ter a humildade de ver que talvez ele esteja errando, Sim. né? Que ele é a fonte do conflito. Então ele tem que ter a humildade de ou retornar, né, dar um passo para trás para falar, olha, realmente eu tomei uma decisão que não foi a melhor. Vamos tomar uma outra decisão, vamos por um outro caminho para a gente chegar naquele ponto comum que é concluir em boas condições o projeto. Não é uma vergonha para o líder fazer isso. Ao contrário, é uma demonstração de força dele, né? De força, de humildade, de caráter, de ética, de capacidade de liderar, porque o líder volta atrás. Sim. Né? O bom líder volta atrás, ele erra, ele é ser humano. Né? Então, muitas vezes, eu acho que essas são formas, são maneiras para você gerenciar o conflito. Né? Acolher as pessoas, verificar quais os problemas que são comuns, né? e que podem ser resolvidos, e estabelecer pontos de concordância para construir pontes, e o líder fazer uma autoavaliação. Será que eu estou sendo exigente demais? Será que minhas metas são impraticáveis? Será que eu tomei uma decisão errada? Bom, então eu vou rever isso aí, vou me reunir com o time, vou conversar e vai levar uma tranquilidade para o time. E às vezes aquilo ali é um fato gerador, né? É uma fonte, melhor dizendo, geradora de até uma rapidez no término do projeto, né? Porque às vezes o próprio líder sem querer estava emperrando ali alguma coisa. A gente tem que entender isso. Então, eu acho que o líder tem que mostrar essa sincera preocupação, né? Com as partes que estão em conflitos para procurar resolver o problema. Muito bom, Heitor. E qual o conselho que você daria para líderes de equipes em uma empresa? Olha, eu daria vários, mas olha, vários, mas eu vou deixar dois aqui rapidinho, né? O primeiro, inspirem seus colaboradores. E o segundo, andem pela empresa, né? Como é que você inspira o seu colaborador? Né? Se tornando um exemplo para ele.
Então, ele tem que ver o líder ali trabalhando também, o líder com a mão na massa, né? Aquele líder hands-on é importante, né? Muitas vezes, dependendo do nível que a gente está falando, tático, operacional, estratégico, aquela coisa toda, né? Para que ele seja uma força motriz para o time. O time olha para ele e fala, pô, esse cara está junto. Ele pode até exigir muito da gente, ele pode até ter algumas opiniões que a gente não concorda, mas ele está chegando junto e ele tem o genuíno propósito de trabalhar com a gente, de fazer a coisa acontecer. Sim. Então, inspirem, né, os seus colaboradores. E o segundo é andar pela empresa. O líder tem que conhecer ali tudo, ele tem que conhecer o nome de cada liderado seu, onde ele fica, onde ele mora, quais os problemas que ele eventualmente tenha, Sim. chamar para uma conversa particular para ver se ele pode ajudar, né, de alguma forma, numa flexibilização de horário, por exemplo, né? Às vezes só falta uma flexibilização, um modelo híbrido de trabalho, né? Parte em casa, parte no trabalho, ou totalmente home office. Ou seja, o líder tem que andar para saber isso. Não vai ser na mesa dele que vai chegar essa informação. Ele tem que andar, perguntar, ele tem que conversar com cada um, saber como é que está, né? É aquilo que eu falo, o líder não tem que ser aquela pessoa chata, ruim, ele pode ser bem-humorado, ele pode ser uma pessoa agradável, andando na empresa, perguntando dos problemas, mas manter a sua firmeza, manter a sua liderança, né? Enfim, eu acho que é isso. No final do dia, na minha opinião, né, para a gente encerrar aqui, para não me estender mais, é importante que o líder inspire seus colaboradores a se tornarem líderes no futuro. Sim. É só isso. Se ele conseguir isso, ele já fez um grande papel dentro da empresa. Com certeza. Heitor, mais uma vez eu agradeço a sua participação no nosso Pode Mais. Agradeço pelas suas respostas e agradeço a todos que estão nos assistindo. Até o nosso próximo Pode Mais. Obrigado a você, obrigado a todos aí. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.